Quem me ajuda com o título da lição e verso? Os últimos enganos de Satanás. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ok. A lição de hoje faz parte de um conjunto que, em realidade, começa na lição número 9 e vai se estender até o final da lição 12, que é o conjunto que trata especificamente de Babilônia, olhando aí de forma mais atenta para as duas últimas mensagens angélicas e abrindo o leque para todo o restante de descrição que o livro de Apocalipse faz do que será o desfecho da história religiosa mundial e da história do plano da redenção, com a ascensão do poder antagônico a Deus e, consequentemente, a intervenção de Deus para encerrar a história. E no meio desse conflito, no meio dessa situação que envolve esses dois grandes poderes, Deus de um lado, Satanás do outro, Satanás com todos os que lhe servem, Deus com todos os que lhe servem, está o povo de Deus como objeto de atenção de tudo isso, como objeto de atenção de todo esse conflito. Então, essas lições, na realidade, estão descrevendo de forma sistemática, de forma bastante pausada e pontual, características dos poderes antagônicos a Deus e, consequentemente, advertências ao povo de Deus de onde estará e de que forma estará montado o estratagema, a estrutura do engano para encerrar essa história. Então, na lição passada, a gente observou as características de Babilônia e algumas dessas características são importantes da gente manter em mente conforme o desenho vai se tornando mais claro daquilo que será o procedimento de engano final. Então, algumas dessas características. Babilônia exerce um poder autoritário, Babilônia exerce um poder de domínio autoritário, e para isso utiliza-se de algumas ferramentas. Dentre essas ferramentas, uma delas é a junção do poder religioso com a questão político-estatal. E a junção desses dois poderes forma um poder praticamente impossível de ser resistido. Uma segunda questão é que, como base de doutrinamento ou base de apresentação das suas apologias, das suas ideias, do seu modelo ideológico, a tradição passa a ser considerada acima da Bíblia, ela passa a ser colocada acima da Bíblia e, consequentemente, a manipulação das crenças do ser humano passam a ser o ponto central da atividade deste poder, porque em fazendo isso, distancia as pessoas da Bíblia e, consequentemente, distancia as pessoas da vontade de Deus. Esse é um segundo aspecto importante dessa estrutura. Uma vez que isso é feito, todo aquele que se levantar a favor daquilo que é a base bíblica vai se colocar em confronto com esse poder. E aí, neste sentido, aparece uma outra característica que vimos a semana passada, que é a força de domínio colocada a partir de movimentos de perseguição, algo que vamos ver nas duas próximas lições. Dentro dessa condição, há um sistema de doutrinas formatado nesta tradição. Doutrinas essas, obviamente, que divergem da Bíblia em várias circunstâncias, mas algumas delas são doutrinas-chave, doutrinas que, de fato, quebram o modelo bíblico na sua base e tiram a figura de Cristo do centro da atenção do plano da salvação, do plano da redenção. Daí a importância da advertência que a gente encontra no livro de Daniel, principalmente, nos capítulos 7 e 8, como ponto mais forte dessas advertências. Advertências semelhantes às de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, na descrição sequencial da história do cristianismo, ou outros textos, como o capítulo 5, 6 e 7, 8 e 9 de Apocalipse, que descrevem esse sistema de engano se formatando e crescendo nas suas apologias doutrinais divergentes da Bíblia. Dentro dessa perspectiva, a lição dessa semana trata destes enganos e a expressão do título, Os Últimos Enganos de Satanás, como eu já comentei na antecipação da lição na semana passada, esses últimos enganos têm dois aspectos interessantes de se observar. Um deles, passado,
os últimos enganos, ou seja, aquilo que Satanás tem feito ao longo da história, esse último com sentido passado, e ao mesmo tempo, últimos como sentido futuro, ou seja, o que Satanás vai fazer no fim da história para conseguir ou tentar conseguir lograr êxito no seu intento. Então, olhar nessa expressão última para essas duas direções é interessante para a gente refletir um pouquinho sobre a forma como Satanás escolheu pontuar o engano e, a partir dessa forma, retirar a essência da atenção no sacrifício de Cristo, a essência da atenção na pessoa de Cristo durante o processo de desenvolvimento da fé cristã. Então, olhando dessa forma, primeira coisa importante e característica fundamental das ações de Satanás. Embora existam elementos na proposta de Satanás e até posturas de seguidores de Satanás que sejam radicais no erro, ou seja, que os erros sejam tão evidentes que ninguém entraria em sã consciência naquela direção, isso é a minoria da atividade de Satanás. A maioria das atividades de Satanás tem como ponto de estrutura, ponto de estratégia, a mistura da verdade com o erro. Satanás dissimula a questão do erro, misturando parte de verdade, às vezes uma grande parte de verdade, com um pequeno desvio, outras vezes uma pequena porção de verdade apenas para maquiar o processo, com um grande desvio. Independente de qual seja a situação, o fato é que ele usa dessa dissimulação como forma de propagação mais fácil das suas ideias. O que é interessante de se observar, porque isso acaba gerando como consequência a necessidade de que o povo de Deus conheça profundamente a verdade, para que consiga perceber as pequenas variações de erro presentes na verdade misturada que Satanás monta nos seus modelos estratégicos. Caso contrário, não raras vezes, as pessoas, ainda que sinceras, poderão ser enganadas por essas adulterações, essas pequenas adulterações que Satanás vai apresentando enquanto estratégia. Então, a primeira grande advertência que vimos essa semana na recapitulação da lição foi a advertência de que existem caminhos que parecem direitos, mas o fim deles resulta em caminhos de morte ou resulta em morte. Essa questão é importante para entender esta característica das ações de Satanás. Satanás dissimula o erro, misturando o erro com a verdade. Com isso, ele consegue produzir aquilo que Apocalipse descreve, que é o engano em grandes proporções, a ponto de, na forma retórica do texto de Apocalipse, a colocação do engano ser apresentada como um engano que atinge o mundo todo, que cresce em grandes proporções, atingindo o mundo todo. E Satanás é descrito no livro de Apocalipse como aquele que seduz, aquele que engana todos os homens. E isso é importante de se observar. Também é legal de a gente perceber que nas advertências, inclusive nas advertências que Jesus faz no Sermão da Segunda Vinda, quando coloca a questão da manifestação de falsos profetas, falsos cristos, a advertência é bastante precisa, o grau de ataque e o grau de convencimento da dissimulação de Satanás, se posto em marcha sem limitações e posto em marcha com o nível de pressão que ele exerce, poderia enganar até mesmo os escolhidos. De novo, essa é uma expressão retórica, no sentido de deixar claro o tamanho da influência, mas ainda assim é uma advertência bastante significativa de que os enganos não são brincadeira, não são coisas fáceis necessariamente de se perceber, e algumas delas bastante convincentes. Quando a gente volta ao início da história do pecado, a gente tem ideia do tamanho disso. É fácil a gente olhar hoje, no século XXI, 6.000 anos atrás na história, e observar Eva no seu processo de tentação e queda, e falar: Eva foi muito estúpida, muito burra, muito ingênua no processo. É bastante fácil, 6.000 anos atrás, olhando daqui, imaginar isso. Mas se Eva, depois da queda,
compreendendo tudo que está envolvido na queda, olhasse para frente 6.000 anos da história, muito provavelmente chamaria alguns de nós, se não todos, de estúpidos igualmente, por cair em estratagemas tão simples, semelhantes aos que ela caiu. Então, essa questão da dissimulação, ela é importantíssima para a gente entender esse poder de influência que Satanás exerce. A primeira das suas grandes mentiras, então, olhando a expressão último como um olhar para trás, a primeira das suas grandes mentiras aparece na discussão da ordem de Deus, no sentido de não coma desse fruto, porque se comer certamente morrerás, e a afirmação direta de Satanás, certamente não morrerás. A primeira das grandes doutrinas de Satanás é a doutrina da imortalidade. Com essa doutrina, ele cria alguns elementos importantes na batalha contra Deus. O primeiro desses elementos é retirar do ser humano a dependência de Deus. Afinal de contas, se a vida está em Deus e eu sou considerado imortal, eu não preciso de Deus para estar vivo, o que, consequentemente, gera uma possibilidade da existência sem Deus. Ou seja, eu posso escolher me distanciar de Deus e ainda assim continuarei vivo. Não há nada que Deus possa fazer que me retire a vida. Essa mentira inicial, essa apologia inicial que cria, consequentemente, essa cisão com Deus, produzindo como resultado uma postura de independência, autossuficiência, vida eterna sem Deus, traz um monte de outros efeitos colaterais. O primeiro é esse, mas não é o único. O segundo efeito colateral, ele vai acontecer no tempo, porque assim que o ser humano decide pelo pecado, crendo na falsa ideia de imortalidade, a morte bate à sua porta. E o ser humano começa a perceber que fez uma escolha equivocada. No primeiro momento, a primeira instância dessa questão, ela tem uma apresentação significativa, afinal de contas, o ser humano nunca tinha visto a morte. Foi criado num ambiente perfeito onde morte não existia. Então, o impacto das primeiras mortes, principalmente a primeira delas, que é a morte daquele que forneceu a pele para que Adão e Eva saíssem vestidos do Éden, esse impacto é fortíssimo nos dois. Não há mais dúvida de que o resultado do pecado é morte. Mas conforme o tempo passa e a humanidade vai assistindo continuamente à morte e vai se distanciando da história do Éden, a morte se torna algo comum. O ser humano passa a entender a morte como parte da vida. Todo aquele que nasce, um dia vai morrer. E isso já passa a ser a regra. E quanto mais longe a gente está do Éden, mais isso se torna regra. Satanás já não tem mais a força que tinha para dizer que morte não acontece. Então, o que ele faz? Ele evolui a doutrina. E aí, a questão da morte passa a não ser a situação do fim da vida. A morte passa a ser apenas uma transição da vida, onde eu saio da vida material, perco a carne e o corpo e passo a viver eternamente na forma imaterial, num outro estado e numa outra condição. E essa evolução da doutrina da imortalidade, uma vez que a imortalidade perdeu seu efeito com a mortalidade evidente do ser humano, essa evolução cria uma nova esperança, uma falsa esperança, de que todo aquele que morre transita, migra para um plano este que é vendido por Satanás como sendo um plano melhor do que o plano atual, uma vez que o plano atual me restringe a tempo e espaço, a lugar físico e a tempo físico. Uma vez que eu migre para uma vida imaterial, eu já não estou mais limitado nem pelo tempo, uma vez que sou eterno, e nem pelo espaço, uma vez que, sendo na forma imaterial, posso ir a qualquer lugar, sem depender das condições que o físico me impede, como o ar e outras coisas. Ou seja, posso viajar pelo espaço, posso andar por todos os cantos do universo, porque eu não estou mais restrito à dependência física do ambiente material. E isso passa a ser uma baita esperança na mente daquele que olha para a morte como o fim de tudo e se desespera.
E, de novo, Satanás consegue distanciar o ser humano de Deus, uma vez que a proposta de Deus é: todo aquele que crê em mim, ainda que morto, voltará a viver. Se eu não preciso de Deus para isso, também não preciso de comprometimentos com Deus nesta vida. Ou seja, posso viver a vida material sem Deus e viver a vida imaterial sem Deus, porque Deus não me rouba, não me tira a imortalidade. O problema é que o tempo vai passando e as pessoas começam a ter dúvida a respeito dessa possibilidade de uma vida imaterial. Afinal de contas, ninguém voltou de lá para contar se isso é verdade. Então, o que Satanás faz? Evolui de novo a doutrina e começa a apresentar-se como manifestação do mundo imaterial. Ele e os seus anjos começam a simular retornos, volta do mundo imaterial para o mundo material a nível de contato. E começam a surgir as atividades de toda a ordem da necromancia ou da mediunidade ou coisas do gênero. E neste contexto, ele abre o leque e cria diversos sistemas diferentes, influencia pessoas com diversos sistemas diferentes de explicação do mundo imaterial. Desde algumas bem sofisticadas, quase científicas, até algumas totalmente místicas, de baixo clero, como diríamos na apresentação. O fato é que, para todos os gostos, existem manifestações. E dentro desse contexto, ele cria um leque enorme de opções de imortalidade. Ainda assim, o cristianismo segue na sua forma densa, na primeira versão, na sua forma israelita, olhando o cristianismo como uma visão messiânica, e na forma do Novo Testamento, o cristianismo como uma versão pretérita, de um olhar para trás do Cristo que veio e morreu por todos. O cristianismo segue forte, ou a ideia de um Deus que prometeu um Cristo segue forte. Como alterar este modelo? Uma vez que ele segue forte, vigente no mundo. Satanás, então, começa a delimitar outro modelo em paralelo. Que modelo é esse? A ideia de que todo aquele que segue a Deus é bonzinho e justo, uma vez que morra, imediatamente passa a vivenciar as benesses de ter sido bom. E então ele traz a imortalidade futura, colocada num contexto de perspectiva de vinda de Cristo e de ressurreição em Cristo, ele traz esse modelo de imortalidade para um modelo presente que seja idêntico ao modelo do paganismo. Ou seja, eu me desprendo do mundo material e passo a viver num plano espiritual, e neste contexto de um plano espiritual, imediatamente pós-morte. E ele traz isso para dentro do cristianismo numa mescla do modelo grego de pensar com o modelo cristão de pensar. Ao fazer isso, isso produz danos colaterais no cristianismo. E o principal dano primário dessa crença é a perda da visão ou da esperança da volta de Cristo. E o cristianismo abandona, embora até mantenha na doutrina, mas ele abandona a perspectiva da expectativa da vinda de Cristo, uma vez que quem morre, se é bonzinho, já foi para o céu. Só que na carona disso, ele traz para dentro do cristianismo a possibilidade de que aquele que já foi para o céu contacte esse ser humano em vida e possa cuidar dele para que outros seres humanos de quem ele gosta também possam ir para o céu. E a partir daí, aquilo que estava presente no espiritualismo pagão adentra o cristianismo como um processo comum ao cristianismo. Então, as pessoas, em lugar de olhar para Cristo e esperar em Cristo a sua vinda e ressurreição para a vida eterna, passam a olhar para aqueles que já morreram como sua esperança de ajuda e condução da vida. E, portanto, ele traz para dentro do cristianismo a essência do paganismo, adulterando o modelo do cristianismo. Ou seja, em cada uma das fases da história, Satanás vai adaptando sua doutrina inicial ao perceber que determinadas pessoas ou determinados contextos ainda resistem aos seus enganos. Então, ele muda de novo, amplia mais alguma versão, adultera mais um pedaço
e, neste contexto, ele vai atraindo pessoas para si. A ponto de que hoje é muito natural você encontrar cristãos que tenham mais de uma religião ou mais de uma prática religiosa. São, por exemplo, cristãos tradicionais num determinado momento, mas durante outro momento transitam com a maior tranquilidade em ambientes espiritualistas. No caso do Brasil, isso é muito nítido. Você tem várias pessoas que, como base de fé, têm herança cristã, principalmente católica, mas que transitam com a maior tranquilidade em outros momentos da sua estrutura religiosa, em terreiros de Umbanda, Quimbanda, estruturas como o espiritismo kardecista, porque não há diferença no modelo. Se eu já creio que aquele que morre imediatamente se torna imortal, migrando para um plano espiritual, que diferença tem isso em um ambiente onde essa crença é igual, de que aquele que morre migra para um campo espiritual? Portanto, se tornou natural as pessoas abordarem modelos religiosos em paralelo e não percebem a discrepância entre as estruturas porque ela simplesmente não existe. Os modelos são idênticos. E nessa forma, Satanás conseguiu um sincretismo bastante abrangente na estrutura das religiões. Algo que tornará muito fácil a unidade das religiões a partir de pontos em comum que elas mantêm. Então, esse é um primeiro grande sistema, e a gente podia se estender a uma série de outras questões nele, mas não temos tempo para isso. Mas para entender um pouquinho da abrangência desse modelo, esse trânsito aí na história já é suficiente para a gente perceber como ele é sutil na elaboração dos seus modelos. Outra coisa interessante dentro dessa condição é que Satanás cria um sistema de combate dele mesmo, mas preso ao mesmo modelo teórico. E aqui vem uma outra esperteza de Satanás. Ele cria dentro do próprio cristianismo ataques a questões ligadas ao mundo espiritual. Então, por exemplo, a questão da possessão, ou os endemoniados, ou coisas do gênero. Ele cria dentro do sistema do cristianismo uma forma de combate a isso. Então, primeiro ele criou o sistema que as pessoas acreditassem que era possível manifestações do plano espiritual no plano material. Agora ele cria um desenho dizendo, isto aqui deve ser combatido. E ele, dentro desse contexto, traz um leque bastante acentuado de cristãos que vão ser combatedores, vão ser sujeitos de embate contra essas manifestações do plano espiritual. Mas continuam crendo na possibilidade material. Apenas separam. Essa manifestação aqui é do demônio, essa manifestação aqui é de Deus. Mas as duas são manifestações do mundo imaterial dentro do plano material. E nesta batalha ele cria a sensação de que o sujeito está lutando a favor de Deus, quando na realidade ele está preso ao mesmo sistema. Ou seja, ele criou uma guerra dentro da guerra. Existia o conflito entre Deus e Satanás. Para as pessoas perderem de vista Deus, ele criou um sistema do engano. Para perderem a visão de Deus como combatendo o mal, ele cria uma guerra dentro da guerra. Ou seja, dentro do seu ambiente ele gera um conflito. E aí, neste conflito interno do seu próprio ambiente, ele mantém as pessoas presas ali, achando que estão lutando a favor de Deus, quando na realidade estão lutando no mesmo lado do muro, no mesmo lado da batalha. E essa é uma outra forma estratégica de ele manter, principalmente, toda a ala moderna do cristianismo. Se a gente observar as estruturas de repetição de um evento antigo do cristianismo chamado Pentecostes, na versão moderna do cristianismo evangélico, ele cria essa guerra. Então, o mundo evangélico moderno luta contra as potestades do mal manifestas em diversas circunstâncias, doenças, endemoniados, estruturas variadas de manifestações, e prende essas pessoas no mesmo sistema doutrinal, achando que estão lutando contra Satanás, quando na realidade estão usando o mesmo sistema doutrinal numa guerra artificial que ele mesmo criou. Ou seja, ele põe o problema e ele dá o poder para a pessoa tirar o problema. E, consequentemente, as pessoas ficam presas nesse sistema. Por quê? Porque se distanciaram da Bíblia e não percebem onde estão os erros.
Daí a grande advertência que se mantém ao povo de Deus no tempo do fim, de que a Bíblia, a palavra de Deus, seja a fonte de validação de tudo isso. Toda vez que eu me distanciar da Bíblia, da palavra de Deus, da sã doutrina, o resultado é que eu me perco em uma dessas estratégias. Como eu falei, algumas muito evidentes, outras muito sutis. Nesse contexto, vem uma outra doutrina que adentra o cristianismo, essa já com foco bem direcionado ao cristianismo, que é a questão da adoração. Algo que está no centro da primeira mensagem angélica e que aparece como parte do sistema de engano. E nesse caso em específico, a adoração como uma sistematização divergente do mandamento bíblico, criando uma nova abordagem de doutrina de adoração, em primeiro lugar, migrando o dia, mudando a referência do dia de adoração para uma referência espúria. A gente vai olhar para isso com um pouco mais de atenção nas próximas lições, na próxima semana, mas o fato é que a transição do sábado para o domingo, que vimos aí na lição número 8, a transição do sábado para o domingo abre uma nova postura de adoração e cria um novo modelo de divindade, que não é mais o Deus da Bíblia, mas é o Deus pintado ou desenhado pela religião. E essa migração torna a própria religião o Deus a ser adorado. Afinal de contas, dentro dessa nova sistemática de adoração, o paradigma de salvação passa a não ser mais o sacrifício de Cristo, mas passa a ser a determinação da igreja. É ela quem define quem será salvo e quem estará perdido. E, curiosamente, com uma base bíblica. Não que a base seja verdadeira, mas utiliza-se uma base bíblica para essa definição. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade de Pedro. E embora esse texto não tenha nada a ver com a questão de salvação, esse texto é usado como âncora para a definição de quem é salvo e quem é perdido a partir da determinação da igreja e não mais a determinação de Deus. E com isso, algumas questões bíblicas são afastadas do estudo. Uma delas é a noção de juízo. A ideia de que Deus exerça o juízo e defina quem será salvo, ela é retirada do modelo de discussão. E a determinação dos salvos ou perdidos passa a ser clerical, passa a ser eclesial, passa a ser a partir da igreja e da sua liderança. E daí, uma série de doutrinas para fundamentar isso vão sendo criadas no período medieval. A confissão auricular, a necessidade do pagamento das dívidas do pecado em vida, as indulgências como forma de pacto com Deus, e tudo aquilo que estava presente no paganismo como moeda de troca entre a salvação e a perdição, agora adentra o cristianismo com uma roupagem diferente. Afinal de contas, eu tirei Deus de cena e coloquei a igreja como centro de atenção. Daniel descrevia isso como o chifre pequeno atingindo o príncipe do exército dos céus, deitando o seu sacrifício por terra e toda a verdade. E isso, de fato, acontece ao longo da história medieval. A questão da autoridade do domingo, ela é só a demonstração da autoridade da igreja, em poder mudar a essência da Bíblia, no sentido da adoração plena a Deus. E isso se dá em dois momentos. Num primeiro momento, no sincretismo entre Constantino e a igreja, e os elementos da adoração ao sol adentram a fé cristã, inclusive os símbolos. Se a gente observar todos os símbolos do cristianismo medieval, são repetições dos símbolos romanos, o solstício, o círio e a luz, a forma do vestuário, a titulação de pontífices, mas todos esses elementos adentram o cristianismo a partir do romanismo clássico, do romanismo imperial. Na segunda parte desse fenômeno, a questão que era o dia de adoração ao Deus Sol é estabelecida e é trazida para o cristianismo como uma forma de homenagem à ressurreição de Cristo. Afinal de contas, Cristo ressuscitou no domingo de manhã e é o maior evento da cristandade. Afinal de contas, Paulo diz isso. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Logo, faz sentido observar o domingo como uma representação do cristianismo do Novo Testamento e a distinção dele daquilo que existia na velha dispensação, no Velho Testamento.
E percebem? A sutileza da transição é bastante interessante de observar, e por isso o engano se propaga com facilidade tão grande que mesmo depois do protesto do século XV, XVI e XVII, mesmo depois do protesto, a questão do domingo persistiu no protestantismo, com naturalidade. A parte mais interessante é perceber que essa mudança sutil do sábado para o domingo não acontece com base bíblica por afirmação de quem mudou. Ou seja, se eu pegar os dogmas da igreja na sua fase inicial, ela vai afirmar categoricamente: nós mudamos o sábado para o domingo de acordo com a autoridade da igreja. Não há base bíblica para isso. Mas o protestantismo se esqueceu disso, pela distância do tempo. O que mostra de novo que Satanás tem toda a paciência do mundo para esperar suas transições. Ele define a estratégia como um bom estrategista, ele tem toda a paciência do mundo para jogar com o tempo. Afinal de contas, ele guarda em si a imortalidade. O que Deus não a retirou. Lembrando que na fase inicial do processo não havia definição de que quem divergisse de Deus morreria. Depois da escolha de Satanás, Deus apresenta ao universo qual é o resultado da divergência. Por isso, Satanás persiste ainda com as mesmas condições que tinha quando vivia no céu. E por isso ele consegue gerar essas aparências de verdade, uma vez que ele ainda guarda em si a imortalidade. Todos os outros não, mas ele não conta para ninguém isso. Então, a facilidade com que ele propaga isso tem a ver também com a sua própria condição. E aí vem a grande pergunta: por que Deus permitiu tudo isso? Na verdade, por trás de toda essa questão existe o livre-arbítrio que está sempre em tela. Todas essas advertências de Deus a respeito das estratégias de Satanás são formas de garantir que o livre-arbítrio continue. Se Deus interfere de maneira direta, eliminando as possibilidades, o livre-arbítrio acaba. Deus não tem interesse de seres que sigam a Deus como robôs. O interesse de Deus é que quem o siga saiba o que esteja fazendo e faça isso porque quer fazer. E por isso, a continuidade até certo ponto do mal é necessária. Não seria se não houvesse o pecado lá na origem. Mas uma vez que ele aconteceu, então que seja pela última vez. E a única forma de o pecado se levantar uma única vez na história do universo é Deus esgotar todos os limites do livre-arbítrio. Porque, caso contrário, ainda persistiria algum ponto de interrogação que suscitaria pecado no futuro. Mas se todas as áreas possíveis de uso do livre-arbítrio forem testadas, qualquer um que decidir por Deus não volta atrás. E qualquer um que decidir contra Deus também não volta atrás. O que significa que, a partir daí, a intervenção de Deus é legítima, não no sentido de Deus ser legítimo, legítima no sentido de não ter ninguém que levante um óbice, ninguém que levante em qualquer fase da história uma questão: aqui Deus não foi justo, aqui Deus não foi correto. Ou seja, já que o pecado acontece, então Deus usa o próprio pecado como esgotamento das possibilidades. Isso é o que Deus fez. O curioso é que Satanás, entre os seus enganos, também levanta isso como tese. Deus é um tirano que faz as pessoas sofrerem. Se Deus é tão bom quanto diz ser, por que crianças sofrem? Se Deus é tão amoroso como diz ser, por que acontece tanta desgraça no mundo? Ou seja, ele usa a própria forma como Deus leva ao limite extremo o livre-arbítrio para acusar Deus. Ou seja, não há limite para o que Satanás vai inventar de teses. Não existe limite para ele. Ele usa todas as armas que tem à mão, porque já sabe que perdeu a guerra. Portanto, não tem escrúpulos. A grande questão é: se eu não aprofundo o conhecimento da Bíblia, o conhecimento de Deus, de maneira bastante fácil, eu posso ser enredado por uma dessas formas diferentes que Satanás usa para suscitar o engano. E ele tem um pacotinho especializado para cada um, porque ele tem tempo. Ele e os seus anjos têm tempo. Portanto, ele tem todo o tempo do mundo para esperar, para descobrir qual é o melhor pacote para cada um de nós. E assim ele faz. Assim tem feito. Até que Deus encerre a história.
Na lição dessa semana, então, o que vimos como ponto central é a compreensão de que o modelo do pecado ele se instala de múltiplas formas e ele vai se intensificando e aperfeiçoando no tempo. Então, agora olhando a palavra últimos para o outro lado, quando eu olho últimos a partir de uma perspectiva futura, quais serão os últimos enganos de Satanás? Os últimos enganos de Satanás são um baita caldeirão que junta todos os enganos que ele já fez na face da Terra durante esses últimos 6.000 anos. Ou seja, não há um último engano ao conjunto de tudo. Porém, ele traz o mesmo estratagema inicial e o mais radical de todos, que é o que estava no meio da estrutura, logo após a morte e ressurreição de Cristo, como ponto de unidade de todos. Então, quais serão os pontos que unirão as pessoas em comum, apesar de todas as diferenças periféricas das doutrinas que ao longo do tempo ele vem criando? Primeiro ponto em comum, a imortalidade. Segundo ponto em comum, a unificação do dia de adoração, independente de quais sejam as religiões, com uma motivação humanista para essa adoração. Ou seja, a liberdade de todos, a unidade de todos, a pacificação de todos ao redor de um dia em que todos param, independente do Deus que acreditam ou da religiosidade que têm, param para cultuar seu Deus ou param para conviver com suas famílias. Não importa que você nem tenha religião, o fato é que você para, independente do motivo, porque isso produz paz. Esse é um segundo ponto forte de unidade. O terceiro ponto forte de unidade que a gente observa na estrutura, na estratégia de Satanás ao longo do tempo, é a unidade ao redor da confiabilidade. Isso é interessante se a gente observar a história passada. A confiabilidade de uma liderança forte que seja capaz de manter a paz no mundo ou de manter a unidade no mundo já foi usada várias vezes por Satanás. No ponto mais áureo da história do engano, o período medieval. O ponto de unidade residia naquela estrutura criada como um híbrido Estado-religião dominante e absoluto na Europa. E isso voltará a se repetir quando a gente olha Apocalipse 13, vamos ver isso na lição número 12. Ou seja, o desenho estrutural é o mesmo, apenas que hoje, diferente de outras épocas, ele tem um conjunto doutrinal amplo, bastante amplo, que permite, de alguma maneira, a unidade de qualquer pessoa em qualquer ponto do planeta. E aí, a grande questão é: o que fazer contra isso? Como agir ou como se postar frente a isso? A única forma é uma base sólida da verdade, uma base sólida do conhecimento bíblico e principalmente uma base sólida de comunhão com Deus que permita a força necessária para o remanescente se levantar e proclamar as mensagens angélicas. A primeira, a segunda e a terceira. Caso contrário, será parte do engano. E essa é a advertência que temos como fechamento da lição dessa semana. Texto final, que já serve de introdução para as próximas lições, está lá na lição de sexta-feira. O segundo dos textos que aparece na lição de sexta diz assim: por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança fundamento para o espiritismo ou espiritualismo, na sua forma mais ampliada, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. E isso exercerá uma força que não tem limites no contexto humano no fim da história. Para isso, a advertência de que a fé se sustente na base e no único fundamento verdadeiro, como pessoa, Cristo, como palavra, o seu texto, a Bíblia. Que Deus nos abençoe, seja essa a nossa realidade de preparo para enfrentar tudo isso, seja essa a nossa realidade de olhar para tudo isso com um olhar de crivo e de filtro adequado com base bíblica. É o desejo meu para vocês e para mim, para que possamos estar firmes e de pé nos momentos mais agudos desse conflito que estão aí pela frente. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de vivermos nesse tempo específico da história, mas conhecendo a realidade e as dificuldades que se impõem durante todo esse tempo.
pelas atividades e estratégias de Satanás, te pedimos que nos dê a iluminação do teu Espírito, para que possamos nos aferrar à verdade, compreendê-la de maneira adequada e principalmente vivenciá-la em nossa vida a partir da comunhão contigo. Dá-nos a força necessária para cumprirmos a missão nesse último tempo da história, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.